Aproveitando, e o que dizer daquelas obras paradas por todo o estado de Mato Grosso referentes ao governo federal, né? Na época foi de forma grandiosa o lançamento do PAC 1, PAC 2, e a gente enxerga muitas estruturas espalhadas em municípios, aqui na capital também, de que onde os prefeitos alegam que o dinheiro que deveria ter vindo do governo federal não veio para esses casos específicos. O que aconteceu especificamente nessa situação? Olha, realmente, hoje, de tudo que se arrecada no Brasil, é muito forte a concentração na mão do governo federal e do governo do estado. Os 5.000 e tantos municípios brasileiros recebem menos de 20%. Ou seja, 83% fica na mão do governo federal e dos governos do estado. Por isso nós lutamos tanto pelo FETAB, para a distribuição dos recursos do FETAB para os municípios. E não fosse essa distribuição do FETAB, talvez as estradas estaduais hoje estariam em péssimo estado. Ou seja, os municípios, os prefeitos, fizeram um bom papel, né, em pegar esse recurso e aplicar, de um modo geral, muito bem aplicado. Assim como também eu fiz o projeto da redivisão da CID. Hoje, de tudo que arrecada da CID, é menos de 7%, 7,2% que vem para os municípios. Eu fiz a PEC número 1 do Senado, em que, fazendo uma nova redistribuição, 33% vai ficar na mão do governo federal, 33% para o governo do estado e 33% para os municípios. Aliás, nós precisamos fazer com que o pacto federativo seja uma verdade, porque hoje cria-se os programas... Mas isso já é uma realidade? Ainda não, está lá para provar. Uhum. Cria-se os programas e a responsabilidade fica para os municípios. Então, hoje, a saúde, de um modo geral, está na mão dos municípios, onde está lá, o prefeito não tem aonde correr da população. Aguenta. Então, tem que ter uma melhor distribuição desses recursos, tanto por parte do governo federal, como do parte do governo do estado. Então, assim como a gente tem que fazer as reformas que todos os candidatos a presidente disseram que faria. A reforma tributária, a reforma trabalhista. Nós temos uma lei trabalhista da década de 40, de Getúlio Vargas. Nós temos que fazer a reforma política partidária nesse país, porque hoje, infelizmente, que não é bom para a democracia, a classe política passa por um descrédito muito grande. O Brasil está sendo passado a limpo, é bom, é importante, mas nós temos que preservar a democracia. E para preservar a democracia, nós temos que ter instituições fortes. Poder legislativo, poder executivo, judiciário e os outros poderes todos. Agora, a gente não pode fazer com que o custo da máquina não sobre dinheiro para atender a população. Hoje nós temos a justiça brasileira, uma das justiças mais caras do mundo. Aliás, 3 vezes mais cara do que a média do mundo. Por quê? Porque o nosso país é um país judicializado. Tudo o que acontece vai acabar... Acontece uma briga de vizinho, vai para o Supremo Tribunal Federal. A Justiça Trabalhista tem mais de 100.000 processos. Então, isso tudo vai custando muito e não sobra para tratar da saúde, da educação, dos investimentos nas estradas, que é uma coisa que eu tenho lutado muito, porque a logística, eu sou até presidente da Frente Parlamentar de Logística e Transporte, porque o Mato Grosso está no centro do Brasil. Então, nós temos muita capacidade de produzir, mas estamos longe dos portos. Então, tem que ter investimento. E aí é o que eu falo, o investimento no Mato Grosso, tudo que se faz, o retorno é muito grande para a nação. Mas, senador, no ponto de vista do senhor, voltando à minha pergunta, a culpa está realmente no governo federal que não repassou os recursos para terminar essas obras? A responsabilidade é do governo federal. Os atrasos do governo, é aí onde a gente tem discutido muito isso em Brasília, né? O governo abriu muito mão nesses últimos anos. Errou, né, nessa parte. Eu acho que sim, gastou-se mais do que podia, o crédito foi muito farto, e aí subsídio muito grande. Né? Olha, agora saiu anteontem a matéria, foi 248 bilhões que o governo bancou de subsídios. Né? A juros, pegava a juro de 7%, 8% e emprestava 3%, 4%, 5%. Para quem? Para os grandes, principalmente. As grandes empresas. O pequeno não tem incentivo. O trabalhador, ele não tem... ele recebe o salário. E se tiver inflação, ele vai receber o salário corroído. Por isso que a gente não pode deixar que a inflação volte. E aí é uma responsabilidade nossa. Nesses 25 anos que estou lá, é a primeira vez que nós temos 2 crises acumuladas. A crise política e a crise econômica. É claro que a crise econômica nossa não é só do Brasil. Aconteceu um problema na China, o reflexo é aqui agora.
mas a crise política acaba aprofundando a crise econômica. Então, eu penso que é momento de juízo, né? Mais do que nunca. Eu acho que a oposição cumpre o seu papel, mas a gente tem que buscar votar as matérias que é de interesse do país. Aliás, o Congresso deu essa resposta. Os últimos 6 anos nunca se votou o orçamento. Agora não. Na crise, às vezes, a gente aprende. Votamos o orçamento, a LDO. Então, o governo não pode reclamar. Tem coisas que são prioridades. Foi aprovado. Então, eu penso que esse momento, e tenho dito para a própria presidente Dilma, é hora de humildade, de diálogo e buscar vencer essa crise. Na época do PT, o PT propôs o impeachment do Fernando Henrique. Agora, o PSDB propõe da Dilma. Eu acho que o impeachment, ele é democrático. A discussão faz parte. Eu ia deixar para mais depois essa pergunta. Quando me referi a questões apimentadas, é justamente sobre isso, os escândalos lá em Brasília e tudo mais. Mas já que o senhor tocou nesse assunto, que um apontou o dedo para o outro, lá atrás foi o PT, no PSDB, e agora é o contrário, se é assim que eu entendi. Mas e o senhor? É direta a pergunta. É a favor ou contra do impeachment da presidente Dilma? Eu sou a favor do Brasil. A crise, a disputa política, ela tem que ter um limite. Ela não pode ser o limite de prejudicar a população. Por exemplo, você, vereador, sabe, há 3 ou 4 meses, o presidente da Câmara dos Deputados liderou a famosa pauta-bomba. A pauta-bomba era para quebrar os municípios, os estados e a União. Isso é uma irresponsabilidade. Aí é o papel do Senado, que é uma casa da moderação, no diálogo. Dissemos não, isso não pode acontecer. Então, como que o presidente Eduardo Cunha, hoje, com tantos processos, tem condições de conduzir um processo de impeachment? Então, é isso que é o jogo político que a população fica a cobrar. A população quer o resultado. A população quer um serviço público de qualidade. Mas é prerrogativa dele, né? Ele está no poder, né, senador? Mas aí cabe a maioria. Por isso que na democracia vence a maioria. Por isso que eu disse, a presidente que ganhou, quem ganhou tem que ter mais humildade. Então, cabe à presidente Dilma, que é a presidente eleita pelo voto popular, mas ela tem que ter a humildade de, aonde errou, dizer que errou. Ontem mesmo teve uma entrevista do ministro Jacques Wagner, que é hoje o chefe da Casa Civil, que foi governador 2 vezes, 2 mandatos na Bahia, um governador que reelegeu, inclusive, o seu sucessor. Ele disse o seguinte, falou, o PT lambuzou, o PT exagerou, quer dizer, ele é do PT. Eu sou de um partido que apoio, aliado, mas não sou eu não tenho compromisso de ter que apoiar aquilo que está errado. Eu também cobro e vou cobrar. Agora, eu não posso também querer o mal do Brasil. Eu tenho que ter responsabilidade. Eu fui eleito para isso. Ou seja, o impeachment não seria bom? Olha, o impeachment pode existir. Nós tiramos o presidente Collor, naquela época eu participei. Ele não teve apoio político, ele não teve condições de governabilidade, mas eu elogiei o Collor porque ele saiu de uma forma altiva, podia ter convocado as Forças Armadas, causar uma convulsão no Brasil, e não. Ele, de uma forma democrática, aceitou, foi para casa, foi para a justiça, fez a sua defesa e hoje ele é senador eleito pelo seu estado. 8 anos depois, pagou a pena e está lá como senador. Quem votou no Collor foi a população do Alagoas, né? Então, isso é a democracia. Você não pode pegar um preso que cometeu um crime e ele foi condenado por 1 ano, 10 anos de prisão e ele cumpriu a sua condenação e dizer que ele tem que continuar na cadeia. Aliás, esse é um problema do Brasil, né? Porque as prisões, fala-se em ressociabilização e, na verdade, a prisão é potencialização da criminalidade. Senador, ainda referente a isso, eu gostaria de entender e também repassar isso para os nossos telespectadores. O Supremo Tribunal praticamente anulou tudo aquilo que se construía relacionado ao processo de impeachment da presidente Dilma. Resumindo, jogou no colo do Senado. Como é que funciona? Qual que é o trâmite? A gente está num recesso parlamentar aí, mas qual que vai ser o trâmite a partir de agora para analisar essa situação? Não, ele não jogou no colo do Senado. Ele deu a última palavra ao Senado. Então, o processo de impeachment, ele está sendo conduzido pelo presidente da Câmara,
que está representado no Conselho de Ética e todos sabem que está manipulando para manter o seu mandato, usando todo o poder de presidente. Então, ainda a Câmara dos Deputados vai votar só a forma que tinha sido implementada. O Supremo disse que não, vocês começaram errado. Então, vocês corrijam e façam a forma certa. E a Câmara dos Deputados... Então começa do zero. Começa do zero, faça as coisas certas, que a decisão da Câmara, se for pela cassação da presidente, terá que ser homologado pelo Senado. Se a Câmara disser que não, que o impeachment não tem fundamento, acabou. Então, a Câmara ela tem a voz, ela tem ainda o direito do voto. Agora, não pode, o processo não seguir o ritmo, o rito processual, porque senão ele acaba sendo no Senado, no Supremo Tribunal, cai por terra. Né? Então, nós estamos num país democrata, né? Onde a gente tem que seguir todos os ritos processuais. Você não pode condenar alguém sem o direito de defesa. Isso faz parte da nossa Constituição. Muito bem.